E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, também é patrocinador master do Cruzeiro. E a Betfair tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis. Basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples. Já faz lá então uma fezinha para ganhar uma moeda. Essa oferta especificamente é para novos clientes, né? Para quem ainda não tem conta ativa no site, para você ativar apenas tem que se cadastrar e fazer um depósito de qualquer valor. O que você colocar, a Betfair dobra para você num valor de até R$200. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein galera? Vai na manha para se divertir. O Cruzeiro treinou nessa quinta-feira lá na Toca da Raposa, inclusive um treinamento aberto para a imprensa, né? Vários jornalistas estiveram presentes acompanhando a atividade. E o de mais relevante que a gente tem é que o volante Alisson não participou dos trabalhos. Ele sofreu uma pancada no joelho no treino de ontem, por isso hoje fez apenas trabalhos internos. E como o Alisson é um jogador de cabelos diferenciados, dá pra gente acompanhar que ele participou do trabalho na segunda-feira, ainda de cabelo azul, também participou dos trabalhos da última quarta, já com cabelo preto, e hoje infelizmente ficou de fora. Vai participar do jogo contra o Palmeiras? É muito cedo pra gente saber, né? Foi pancada no joelho, então normalmente não é nenhuma lesão grave, mas incomoda o fato do Alisson já estar parando pela terceira ou quarta vez nessa temporada pelo mesmo problema, né? Tomar uma pancada em treino, perder algumas sessões e eventualmente até perder jogos. E grande parte da torcida do Cruzeiro, eu inclusive me coloco nessa parte, gostaria de ver o Alisson mais vezes em campo, tendo mais oportunidades como titular e mais sequência, mas essas recorrentes lesões que ele sofre também impactam nesse processo, né? Porque às vezes o técnico pensa na montagem do time, não ter ele para um jogo, não ter ele para uma sessão de treinamento, às vezes custa a ele uma titularidade. Se a gente considerar toda a temporada, né, desde o Campeonato Mineiro, o Alisson jogou 22 partidas pelo Cruzeiro, mas foi titular em apenas 9 oportunidades. No Campeonato Brasileiro, ele atuou em 11 partidas até aqui, só 2 vezes titular. É inegável que o estilo de jogo do Alisson chame atenção, né, por ser um cara muito voluntarioso, que corre muito, tá sempre tentando participar das jogadas, mas também tem um ônus nesse estilo de jogo, que é o fato de não ser um jogador, eu não vou dizer tão comprometido, mas que consiga realizar tão bem o trabalho tático como outros atletas. Aí quando a gente olha para uma disputa por posição, o Cruzeiro que tem jogado aí com 3 volantes, e eu sou totalmente a favor que jogue com esse esquema tático no momento, porque acho que a gente está se encaixando bem assim. Matheus Jussa é o primeiro homem, o Lucas Silva tem liberdade para sair para o jogo, e aí fica o Felipe Machado, que é a peça mais questionável desse meio campo hoje. As opções aí para ele seriam o Alisson ou o Fernando Henrique. O Ian Lucas parece fora dos planos do Pepa, né? Só entrou em uma partida. Lembrando que a janela de transferências está fechada, não vai chegar ninguém. O Ramiro, que está lesionado, não deve voltar a jogar nessa temporada, né? Só no ano que vem, por causa da grave lesão que sofreu nos ligamentos. E se o Cruzeiro tivesse jogando num esquema tático com 2 volantes e um meia, né? Você ter 5 volantes para 2 vagas, você tá bem coberto, né? Você tem titulares, suplentes e um de fora ali, que normalmente deve jogar poucas vezes. Como a gente está jogando com 3, a gente passa a ter uma reposição meio curta, né? Porque se o treinador quiser trocar todo o time e manter 3 volantes, ou ele vai precisar recorrer ao Ian Lucas ou outro jogador de base, ou a alguma improvisação. É claro que o Matheus Vital jogou várias partidas como um meio-campista central, também poderia fazer esse papel sem o menor problema, mas se o técnico quiser 3 volantes de fato, com mais característica defensiva, ele não tem tantas alternativas assim. E é aí que a gente entra até na questão da proposta que foi trazida lá pelo Thiago Fernandes, né, no portal Goal e na Band, do Moreirense de Portugal, que está querendo contratar o Alisson. É um interesse antigo que já foi citado em outras oportunidades, mas o Cruzeiro estabeleceu de forma bem clara os valores para abrir mão do Alisson, que é 1 milhão de euros para emprestar o jogador por um ano, né? 1 milhão de euros dá aproximadamente 4 milhões de reais, e fixar o valor de compra em outros 2 milhões de euros. É isso ou não tem negócio, pelo menos é a notícia que a gente tem hoje. E segundo o Thiago Fernandes, a proposta que o Moreirense fez seria de um empréstimo pagando 1 milhão de reais pelo jogador, o que é um valor muito abaixo da pedida do Cruzeiro. Então imagino que não vai ter negócio, e aí as pessoas vão começar: ah, mas o Alisson
tem proposta, sentiu dor. Eu acredito que ele deve ter tomado uma pancada sim, até por ser um jogador que é muito combativo. O Alisson está sempre se envolvendo em disputas de bola, por isso que ele tem números bem decentes de desarmes, mesmo não jogando tantos minutos por partida. Ele é um dos que tem uma melhor média de desarme por jogo no elenco do Cruzeiro, mesmo sendo essencialmente reserva, e é também um dos jogadores que mais comete faltas, né, proporcionalmente no time do Cruzeiro, porque é um cara que está sempre envolvido nas disputas de bola. E é isso que faz a torcida do Cruzeiro mais gostar desse jogador, além do fato dele já ter dito, né, abertamente que é torcedor do Cruzeiro desde a infância, e é um camarada que a gente, de certa forma, se identifica, né, gosta de ver a raça com que ele jogue, mas acho que o Alisson precisa caprichar um pouco mais, né? Até quando a gente observa que ele é um jogador que tem um índice importante de finalizações, ele normalmente finaliza pelo menos uma vez por partida e raramente essas finalizações vão na direção do gol. Ele ainda não marcou com a camisa do Cruzeiro, ele que fez 5 gols na última Série B pela Ponte Preta, e um dos motivos para sua contratação foi o fato de ser um bom marcador e um cara que também chegava na frente como um elemento surpresa. Então, a minha opinião, vale a pena abrir mão do Alisson, apesar dessas pausas por lesão e tudo mais? De forma nenhuma. Acho que ele é um jogador bem útil no elenco, espero que ele se recupere a tempo de ir para o jogo contra o Palmeiras, e eu conto muito com o futebol desse jogador. Acho que se ele conseguir ter uma sequência como titular, ele vai deslanchar. E o outro assunto que eu gostaria de abordar é Nicão, porque segundo o jornalista Rafael Ribeiro, que cobre o São Paulo, o tricolor recebeu uma proposta do exterior pelo meio atacante, mas não foi dado nenhum detalhe concreto de qual seria essa proposta, né? O exterior. O exterior é muito grande, gente. Tem centenas de clubes que poderiam ter interesse em contratar o Nicão, né? Então, assim, chegou a proposta do exterior. Beleza. Qual é a proposta? Qual é o clube? Como é que funciona? Eu não conheço o trabalho desse jornalista, não vou opinar sobre ele, mas eu tenho muita dificuldade em tratar como notícia uma informação tão vaga como essa. O Nicão é atleta do São Paulo, está emprestado ao Cruzeiro até o final do ano, e acredito que se aparecer uma proposta concreta pelo Nicão, São Paulo falou: o Cruzeiro tem uma proposta pelo Nicão e tudo mais, eu acho que o Cruzeiro nem colocaria um empecilho do tipo, não, o Nicão vai ficar aqui pela questão salarial, né? O Nicão é um jogador que fez muito pouco com a camisa do Cruzeiro até o momento. É verdade que teve um período afastado aí, que nem estava entrando nas partidas, mas é um jogador que recebe um salário importante, né? Um salário de protagonista, e não tem sido um protagonista no elenco do Cruzeiro, infelizmente. Qual seria o melhor cenário possível? O Nicão começar a jogar muita bola e voltar a ser aquele Nicão dos tempos de Atlético Paranaense, né? Há menos de 2 anos atrás ele estava fazendo um gol de voleio numa final de Copa Sul-Americana e dando um título importante pro Furacão. Saiu do Atlético Paranaense como ídolo, no São Paulo a adaptação foi complicada, ele não conseguiu render bem por lá, veio emprestado pro Cruzeiro, tinha tudo para dar certo. Infelizmente a coisa não caminhou, né? Ele também teve uma lesão, né, naquele primeiro clássico da temporada contra o Atlético, que, né, um corte ali na canela que atrapalhou, deixou ele fora do time um tempo. Depois teve a troca de comando, o Pepa deu alguns jogos para ele, mas logo fez a substituição, o jogador ficou insatisfeito. Enfim, a passagem do Nicão pelo Cruzeiro até agora é uma grande decepção. Considerando toda a temporada, são 16 partidas e 2 gols marcados nas 2 primeiras partidas pelo Cruzeiro, e no Campeonato Brasileiro o Nicão tem 7 jogos até o momento, foi titular em 2 partidas. E o engraçado é que as 2 partidas em que o Nicão foi titular, o Cruzeiro venceu, né? As partidas contra Grêmio e contra Bragantino, isso lá no início do Campeonato Brasileiro, quando a gente teve aquele bom momento. O Nicão não estava jogando particularmente bem, mas o Cruzeiro venceu as partidas. É uma questão de coincidência mesmo. Mas um número que me chamou a atenção de fato no Nicão, no Campeonato Brasileiro pelo menos, é o seguinte: ele participou aí de 7 jogos, como eu já falei. Quantas finalizações vocês acham que o Nicão deu? Aí não estou falando finalização no gol, lance de perigo. Quantas vezes vocês acham que o Nicão chutou uma bola para o gol adversário nesse Campeonato Brasileiro em 7 partidas? Eu te respondo, um chute. Qual é ou qual sempre foi a principal virtude do jogador Nicão, seja no Atlético Paranaense, no São Paulo, no América, em qualquer outro clube que ele tenha jogado? Era um cara que puxava para dentro e batia para o gol e finalizava muito bem, né? O Nicão é um cara
cara que chuta forte, especialmente com a perna esquerda. E ainda que sejam poucos minutos, esse número muito baixo de tentativas deixa claro pra mim a falta de confiança do jogador, né? Porque às vezes, irmão, tem que bater pro gol, especialmente quando você tem isso como característica forte. Não imagino que o Nicão vá ser titular contra o Palmeiras, ainda que exista a possibilidade, até pela ausência do Matheus Pereira, mas o mais natural é que jogue Wesley e Arthur Gomes pelos lados e um atacante ali, seja Gilberto ou seja Papagaio. Mas o Nicão entrando no segundo tempo. Nicão, se este vídeo chegar até você, chuta pro gol, irmão. Ainda que o goleiro do Palmeiras seja bom pra cacete, todo mundo sabe disso, chuta! Em outros clubes, seja Atlético Paranaense ou São Paulo, o Nicão é um jogador que tinha média, às vezes, beirando 2 finalizações por partida. Era um jogador que arriscava muito e por isso mesmo conseguia produzir. Tenta mais, velho. Não fica só nessa coisa de dominar a bola e tentar tocar pra trás, servir alguém. Não, às vezes seja um pouco mais fominha também. Porque se aquele jogador chuta, né? Parece que tem uma viseira que só faz uma coisa, é algo ruim. Mas um meio atacante canhoto que joga pela direita tem que buscar mais esse arremate, tem que confiar um pouco mais no próprio taco. Eu acho que tá faltando esse detalhe pro Nicão. E sobre essa proposta aí de transferência, até a apuração que foi feita lá pelo Samuel Venâncio, com algumas partes aí, inclusive próximas ao staff do jogador, é que não tem nada concreto. Então o Nicão vai ficar no Cruzeiro, a menos que apareça alguma proposta de fato interessante, né? E se isso acontecer, se aparecer algo que o jogador queira ir, acho que o Cruzeiro não colocaria um empecilho pelo alto custo salarial dele, tá? Mas na prática não tem nada de concreto, então o Nicão é jogador do Cruzeiro e vamos tentar apoiá-lo, né? Para que ele volte a jogar bem, porque ainda que o atleta possa perder rendimento, questão física e tudo mais, se falar que o Nicão tá gordo, não tá, tá? Ele tem a cara cheia, tem a cara de lua, mas ele não tá num condicionamento físico fora. Pode pegar os lances dele jogando pelo Atlético Paranaense, que vocês vão ver que é a mesma coisa. O shape do cidadão é esse aí mesmo, tá? E tecnicamente o Nicão tem recurso para entregar muito mais do que fez até agora. E nessa quinta-feira que eu tô publicando o vídeo, o time sub-17 do Cruzeiro joga contra o Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Jogo da 6ª rodada do Brasileiro Sub-17, o Cruzeiro começou muito mal a competição, perdeu em casa pro Grêmio, tomou um cacete do Palmeiras também, depois deu uma recuperada, ganhou aí as últimas 3 partidas. O Cruzeiro tá em 5º lugar na tabela, que são 10 clubes, tá? Eles dividem em 2 grupos de 10, né? Aí cada equipe joga 9 partidas nessa primeira fase, os 4 primeiros se classificam. Se o Cruzeiro vencer o jogo de hoje, dependendo do placar, do saldo, pode até entrar aí no G4, mas é muito improvável, porque as goleadas sofridas no início cobram um preço. O G4 hoje é formado pelo Palmeiras, que está 100% de aproveitamento, é Atlético Paranaense, São Paulo e Santos. Se a gente ganhar, vai aos mesmos 12 pontos do Santos, aí fica nessa questão do saldo. E eu vou deixar aqui embaixo o link da transmissão do jogo, tá? Que começa 3 horas da tarde dessa quinta-feira. Se você tá vendo o vídeo na hora que eu publiquei, dá para acompanhar o jogo na íntegra. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O mais provável é que nessa quinta-feira, 8 horas da noite, a gente tenha camisa de força com Genta, com Rafa, Fabrício, não sei, né? Tem o curso da CBF, mas enfim, devemos ter programa então às 8 dessa quinta-feira. Cheguem mais tarde aí pra gente resenhar um pouco mais, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!